adorar, gratidão. Vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação, que possamos ter nosso ser pronto para ouvir sua voz, que Jesus nos dê muito mais poder, que outros vejam que Ele vive em nós, ao Senhor. Vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus e do Rei do universo. Vamos adorar. Amém. Nos coloquemos em pé. Oremos. Santo Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui para te adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Muito obrigada pelas bênçãos recebidas. Fica conosco, abra nossa mente e coração para ouvirmos a sua palavra. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora, para a honra e glória do nosso Deus, cantemos todos: não há o que temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres.
Deus, nós temos um Deus que é fiel conosco, né? Graças a Deus por isso. Com esse mesmo pensamento, nós vamos cantar agora o hino da oração intercessora. Vamos cantar o hino Restaura. Que nós possamos elevar o nosso agora, a nossa oração. Que esse hino Restaura é uma oração cantada. Se você tem algum desejo no seu coração, alguma súplica, algum pedido de socorro, entregue ao Senhor e aos pés dele, que com certeza é o melhor lugar do mundo. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossas vidas. Amém, glória a Deus. Queremos estender nosso cordial bom sábado a todos. E entrando um pouquinho na parte do Evangelho, a despeito das ações de Jesus, teve um momento que ele disse uma parábola, em qual um amigo viajou até a casa de um outro amigo, e chegando tarde da noite, esse amigo que o recebeu não havia pão, não havia uma janta ali para servir. E ele foi até o vizinho, um outro amigo seu, bateu na porta e o vizinho não conseguiu levantar. Provavelmente a casa já estava toda pronta para o repouso de todos. E ele disse: olha, eu não posso levantar agora, porque todos já estão deitados.
e eu não tenho como te levar aí pão, né? E nesse instante, Jesus, no livro de Lucas, capítulo 11, e os versos 9 em diante, diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Amém? Queridos, nós estamos diante de um Deus todo-poderoso que não tem hora, não tem dia, não tem circunstâncias que impeçam dele nos atender. E por isso, queridos, diante desse Deus tão grandioso, nós iremos orar. Mas se porventura você tem algo para pedir e sabe que em qualquer outro lugar você não conseguirá, a porta aqui está aberta, o que você pedir será ouvido, aquilo que será necessário, Deus trará para você a sua necessidade. Se você quiser vir aqui à frente para orar conosco, fiquem à vontade. Se não, nós iremos, todos que assim puderem, nós iremos nos ajoelhar e colocar os nossos reclamos ao poderoso Deus, que não há limite, não há hora, todo o instante está disposto a nos ajudar, a nos ouvir, nos atender. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, queremos colocar-nos os nossos pecados em Tuas mãos. Queremos pedir o perdão dos mesmos. Queremos, Senhor Deus, dizer, Senhor Deus, sobre as nossas inclinações e dizer, Senhor Deus, o nosso arrependimento. Queremos, diante de a Tua face, Senhor Deus, elevar essa oração a Ti. Queremos lhe pedir algo muito especial, Senhor. Queremos lhe pedir para que os frutos do Espírito evidenciem nossa vida, Pai. Pedimos a Ti para que os frutos da carne sejam afastados da nossa vida. Tudo aquilo, Senhor Deus, que nos afaste de Ti, pedimos a Ti para que o Senhor nos ajude. Tudo aquilo, Senhor Deus, que a carne pede, pedimos a Ti para que o Senhor nos fortaleça. E sim, prevaleça em nossa vida os frutos do Espírito. Que a gente, Senhor Deus, possa estar 100% da nossa vida fazendo bem. E acima de tudo, representando o nosso Salvador Jesus, aonde estivermos. Queremos, Senhor Deus, dizer a Ti, para que a gente possa viver uma vida, a vida que espera Jesus voltar, não uma vida agarrada à terra, ao terreno, a ganância possa fugir de nós, a mentira possa fugir de nós, que os nossos lábios, Senhor Deus, falem a verdade, que a gente, Senhor Deus, transborde o amor dentro dessa igreja e de onde a gente estiver. Que a gente, Senhor Deus, possa amar os nossos irmãos, possa amar cada vez mais os nossos semelhantes. Que a força do Evangelho na nossa vida possa sair dessas portas e nos acompanhar na escola, na faculdade, em casa, em nosso trabalho, dentro do ônibus, do trem, do metrô, onde estivermos, a gente possa levar a face de Cristo para este mundo, Senhor. E aqui, Senhor Deus, nesse momento, como todo o Teu povo que se ajoelha, que faça essa oração, clama a Ti, Senhor Deus, para que os pedidos aqui, os anseios, sejam atendidos por Ti.
O Senhor possa, Senhor, tirar as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas incapacidades. Nos ajude, Senhor Deus, a receber de Ti as Tuas bênçãos. Queremos, Senhor Deus, lembrar dos enfermos, dos nossos irmãos também que estão em seus lares, que não podem vir à igreja. Os nossos irmãos estão na cama, num leito de hospital. Queremos, Senhor Deus, pedir também para os nossos irmãos que estão encarcerados, que estão presos, aqueles que estão na Cracolândia, aqueles que estão na rua, em situação de rua. Todos aqueles, Senhor Deus, os teus filhos, que necessitam da tua mão, do teu abraço, do teu poder, recebam de ti as tuas bênçãos. Nos colocamos em tuas mãos. E o pão que será ministrado esta manhã, fale ao nosso coração e transforme a nossa vida. Em nome de Jesus, te rogamos e te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Feliz sábado a todos. Aqui estamos nós, uma vez mais. Que Deus abençoe cada um de nós nesse dia. Eu ouvi um amém? Amém. Por que você falou amém se vocês estavam conversando? Vocês são muito cara de pau. Que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã, amém? Amém. Agora sim, ó, o pessoal da galeria não falou amém, porque estão tudo conversando lá, ó. Queridos, hoje nós vamos estudar o livro de Daniel, capítulo 4. Abre aí o capítulo 4 de Daniel. É interessante, a gente sabe a história de Daniel, né? Quem sabe a história de Daniel aqui, levanta a mão. Só isso? Quem sabe a história de Daniel? Lá na galeria, ninguém sabe a história de Daniel? Levanta a mão aí que eu quero ver. Só isso? Misericórdia. Ô Neda, vamos ter que estudar um ano bíblico aqui com esse povo. Mas nós não vamos falar de Daniel, não. Você sabe que o livro 4 não... Engraçado, né? Daniel escreveu o livro todinho, mas o capítulo 4 não foi Daniel que escreveu. Que interessante. Quem sabia disso? Olha lá, ó, só os bons é que sabem disso. Ó. Quem foi? Não foi Daniel que escreveu o capítulo 4. O capítulo 4 foi escrito, foi tirado, na realidade, eu creio que dos altos de Babilônia. Eu acredito que deve ter sido tirado de lá e colocado no livro de Daniel. Porque até então, eu creio que não tinha ainda o capítulo 4. E foi colocado o capítulo 4, e com essa exceção, não foi Daniel quem escreveu. Então, nós vamos estudá-lo hoje para saber quem foi o autor do capítulo 4 de Daniel. Então, vamos lá. Todo mundo achou? Amém? Amém. Quem conversar, eu vou falar o nome, hein? Fica tudo com medo lá. Ó. Vou citar o nome de quem estiver conversando. Pode ou não? Vamos lá, capítulo 4 de Daniel. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Eu, Nabucodonosor, tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os sinais, os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Irmãos, nós estamos falando
de Nabucodonosor. Um rei extremamente arrogante. Um rei extremamente nariz em pé. Vocês conhecem alguém assim? Não, porque graças a Deus na igreja não tem ninguém assim, amém? Duvido que tenha alguém assim, pô. Não tem, nessa igreja não tem. Na nossa família também, em nome de Jesus, também não tem. Nossos vizinhos não tem. No nosso trabalho também não tem. Nabucodonosor era exatamente o tipo de homem que a gente olha e fala assim, meu Deus, não tem condições de ficar perto dessa pessoa. Porque ele pensa que só ele é ele. E de repente, você vê Nabucodonosor falar umas coisas dessas, dando abertura nas suas páginas escritas, como Deus Todo-Poderoso, a prioridade. Mas antes disso, teve que acontecer algumas coisas na vida de Nabucodonosor para que ele chegasse nesse patamar. É diferente da gente, né? Porque graças a Deus a gente já nasceu bom e pronto, né? Graças a Deus somos todos bons e já nascemos assim, não é? Quem tem problema aqui, levanta a mão. Olha lá, ninguém. Então baixa a mão, é para ninguém. É claro que não, né, gente? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. E os problemas e as dificuldades vêm exatamente para moldar nossa vida e nosso caráter. Para que a gente aprenda. Tem gente que é difícil aprender. Então, quem é difícil aprender, apanha mais. Quem aprende mais rápido, apanha menos, né? A Bíblia diz que existe todos bons, verdade? É isso mesmo que está escrito? É isso, irmãos? O que está escrito? Não há um bom sequer. Então, eu e você estamos ali, ó, um bom sequer, não tem. E ele continua, verso 4. Eu, Nabucodonosor. Está todo mundo comigo? Verso 4, amém? Aí na galeria está todo mundo comigo? Verso 4. Amém. Vamos lá. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Eu tive um sonho que me deixou alarmado. Nabucodonosor diz assim, ó, eu estava satisfeito e próspero. Nabucodonosor é a cabeça de ouro de Daniel. Ouro representa poder, ouro representa riqueza e o ouro representa força. Como ele nunca mais existiria alguém. Viriam mais 3 reinos, mas não tão rico e tão poderoso como Nabucodonosor. E por isso ele é representado como a cabeça de ouro. Mas mais para frente, Daniel tem um outro sonho. E ele vê alguns animais. E ele vê, o primeiro animal é um leão. Você sabe por que o leão é considerado o rei dos animais? O leão é considerado o rei dos animais porque ele não tem predador natural. Exceto o homem que vai lá só para matar, né? Mas o leão é um animal que não tem predador. Vocês sabiam disso? Ninguém come leão. Primeiro, porque aquela juba dele, que é a imponência dele, a juba já ajuda no combate, porque nenhum bicho consegue pegá-lo aqui, ó. Então, é um ponto a favor dele. A juba dá a exuberância da aparência de Nabucodonosor. Segundo ponto, o leão, ele não é o maior e nem é o mais forte. O mais forte é o tigre. O tigre é maior e mais forte do que o leão. Mas a postura, só que o tigre ele é solitário. Leão não.
Ele cuida do seu bando, ele cuida da sua espécie. Por isso ele é rei. Eu cuido do que é meu. E outra coisa, o leão, ele caça quase todo tipo de animal. É muito poder, né? Por isso ele tem essa fama de ser o rei. E então Daniel sonha com um leão. E esse leão é exatamente Nabucodonosor, o poder de Babilônia. Lá na frente nós vamos ver que Daniel sonha com poderes. E um dos poderes, ou o primeiro poder, é exatamente característica de um leão. A imponência do rei, a imponência da juba. E era exatamente isso, um poder forte, rico e imbatível. Eu me achava satisfeito e próspero. Pensa aí, se alguém já está satisfeito, é porque já tem de tudo e um pouco mais. E então o verso 5 diz, mas eu tive um sonho que me deixou alarmado. E o verso em diante diz, estando eu deitado na minha cama, os pensamentos e visões se passavam pela minha mente e deixaram-me aterrorizados. Por isso eu decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho, para interpretar o meu sonho. E quando os magos, encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, eu contei-lhes o sonho. Veja, irmãos, Nabucodonosor já tinha sonhado, sim ou não? Sim. Nabucodonosor já tinha visto a glória de um sonho, sim ou não? Deus já tinha mandado alguém para interpretar esse sonho, sim ou não? Ele já conhecia um camarada que era o certeiro para falar do sonho, sim ou não? Sim. Por que ele mandou chamar toda essa gente? Não é assim conosco. A gente já sabe onde é a fonte, mas a gente faz voltas e voltas, e a gente só vai à fonte por último. Nós não somos assim também? Não somos nós exatamente igual? E lá está Nabucodonosor. Mandou chamar todo mundo. Mas é claro, ninguém conseguiu entender ou interpretar o seu sonho. E então, eles não puderam interpretar. E o verso 8 diz, e por fim, veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele também é chamado de Beltesazar, porque ele é um nome que eu dei para ele em homenagem a um meu Deus. E o espírito desse meu Deus está em Daniel. Ele já ouviu falar de Deus, ele já viu as maravilhas de Deus, e ele está falando que tem um Deus que é muito poderoso, e o espírito desse Deus habita em Daniel. Nós não somos assim. Às vezes, a gente se pega achando que tem coisas muito maiores e mais fortes do que o nosso Deus. E que sozinhos, ou com a ajuda de algum ser humano, nós podemos resolver as coisas. E eu disse, Beltesazar, no verso 9, chefe dos magos, eu sei que o espírito dos santos deuses está com você. De novo, exaltando o Deus pagão. E ele diz assim, vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. O verso 10, essas são as visões que tive quando eu estava deitado na minha cama. Eu olhei, diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. E debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore.
Nas visões que tive deitada em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz, dizendo: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixe o toco e deixe a raiz. Eles vão ficar presos com ferro e com bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. E ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana não lhe será tirada, e ele será como um animal. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. E depois no verso 17 diz assim: a decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredicto para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem Ele quer. E Ele põe e tira num poder quem Ele quer. Eu sei que muitos aqui são lulistas, outros são bolsonaristas e outros são outras coisas. Você pensa que é o seu voto e que o meu voto que põe alguém no poder? Você está redondamente enganado. E se você pensa que os olhos de Deus não estão atentos a tudo que tem se passado, você também está redondamente enganado. Não importa quem entre lá, só entra com autorização divina. Porque Deus, o nosso Deus, o teu e o meu Deus, não perdeu o controle, amém? É um amém fraco, né? Parece que perdeu o poder. Mas o nosso Deus, Ele não perdeu o poder. Amém, irmãos? É isso. Nosso Deus está aqui. E nós precisamos crer nisso. Nabucodonosor acabou de ter um sonho. Está desesperado. Deus põe e Deus tira quem Ele quiser. E o verso 19 diz assim: e então Daniel, também chamado Beltesazar, ele ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos deixaram-o desesperado. E o rei fala para ele assim: não, Beltesazar, pode falar, o que vier a gente resolve, pode falar. Se são meus inimigos, a gente arruma as tropas, se são os meus vizinhos, a gente vai dar um jeito. E Daniel, então, olha para o rei e ele diz assim: ai, meu Senhor, quem dera que esse sonho fosse sobre teus inimigos e fosse somente sobre os teus adversários. Lá no verso 20, a árvore que tu viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encosta no céu, visível para toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, essa grande árvore, é o Senhor, meu rei. Tu te tornaste tão grande, tão poderoso. A tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Não se tem comprovação disso, mas diz que uma das 7 maravilhas do tempo antigo, que são os jardins suspensos de Babilônia, considerado uma das 7 maravilhas do tempo antigo, foi Nabucodonosor, ou pelo menos os historiadores acreditam que foi Nabucodonosor quem fez. Porém, essa história não se sabe ao certo, é só especulação. Mas existem algumas fotos ou algumas pinturas de alguns artistas que imaginam esse jardim, e então a gente já viu belas artes sobre o jardim suspenso da Babilônia. E ele é citado como um dos mais belos jardins. Haja visto uma das 7 maravilhas do mundo.
do mundo antigo. Um homem tão grande que o seu nome foi conhecido nos 4 cantos da terra. Haja visto? Ele era o rei dos 4 cantos da terra. Que poder! Que glória que esse homem alcançou. Um simples homem alcançar tamanha glória. E essa é a interpretação, ó rei, no verso 24. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra tu, ó rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá como os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem Ele quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino não será devolvido, que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus é quem domina. Portanto, rei, eu vou te dar um conselho. Diz que conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Mas muita gente dá conselho. E de graça. Quantos conselhos você já deu? De graça. Não cobrou nada. Eu também já dei muitos conselhos e de graça. Recebi muitos também, de graça. E ele diz assim: rei, aceite o conselho desse teu servo. Irmãos, prestem atenção nisso. Meninos, prestem atenção nisso. O verso 27. Rei, aceite o meu conselho. Igreja de Poá, aceite o meu conselho. Jovem de Poá, aceite o meu conselho. Marido, esposa, irmãos, irmãs, pais, mães, crianças, aceite o meu conselho. Renuncia aos teus pecados, renuncia à tua maldade, comece a praticar justiça, comece a praticar a compaixão, ajude os necessitados e talvez então, continues a viver em paz. Quem estava dando conselho, irmãos? Era o próprio Deus, pela boca do seu servo Daniel. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente fala assim: vou fazer nada disso. Não quero fazer nada disso. Você e eu falamos isso o tempo todo, muitas vezes. E com Nabucodonosor não foi diferente. E ele então um dia, isso passou-se 12 meses, um ano de oportunidade. Quantas oportunidades Deus já te deu? Quantas oportunidades eu ainda tenho? Um ano de oportunidade. Pratique a compaixão, renuncie a teus pecados, ame as pessoas. E talvez você viva em paz. Um ano se passou. E tudo aconteceu com... gostaria só de dizer para vocês uma coisa. Na época dos povos antigos, essa doença de Nabucodonosor era uma doença patológica. Ela se chamava lincotropia. Ou zootropia, nem existe mais esse termo hoje. Era o homem agia como um animal. Hoje, essa doença é chamada de disforia. Essa é mais fácil, né? Os meninos aí já falaram, opa, essa é fácil. Disforia hoje ela é chamada. Ou seja, o corpo está num lugar de animal. Na minha cabeça, agora é de mim.
Eu acho que Nabucodonosor era animal, mas a cabeça dele, isso eu que estou pensando, tá? Não tem nada disso. Eu acho que a cabeça dele pensava, como eu vou sair daqui? Porque ele queria, mas não conseguia. Porque ele pensava como bicho, né? Tudo isso aconteceu quando o rei Nabucodonosor, 12 meses depois, quando o rei estava andando lá, talvez, no jardim suspenso da Babilônia. Esse jardim que eu construí, essa capital do meu reino, eu construí com meu enorme poder, para a minha glória e para a minha majestade. Tudo eu sou o rei, eu posso, eu tenho poder. É muito, graças a Deus, diferente de nós, porque a gente nunca pensa no eu, a gente sempre pensa no outro. Verdade, irmão? É assim que a gente pensa, né? É isso que a gente gostaria que fosse, mas não é assim que a gente é. Porque já viu gente mais egoísta que eu? Tem gente mais egoísta do que eu? Não tem. E ele então diz assim, as palavras ainda estavam saindo da sua boca. Eu. As palavras estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. E viverá como animal selvagem, e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que você admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e dá o reino a quem Ele quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim, como os bois. O seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de águia, e as suas unhas como as garras de aves. E ao fim daquele período, 7 tempos ou 7 anos depois, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. E então, naquele momento, eu louvei o Altíssimo, eu honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua forte mão ou dizer, o que fizeste? Eu, Nabucodonosor, é quem fiz? Eu, Ídala, é que consigo? Eu, Alexandre, é que tenho forças para comandar? Eu, Neda, que sou só uma mulher? Eu, jovem, tenho poder para dizer não às imensas coisas que chegam até a nossa frente? Não. Eu não tenho. E você não tem. Mas o nosso Deus, a quem nós servimos, esse tem poder. Amém? Amém? É o teu Deus, é o meu Deus. Mas nós precisamos pedir. Será que precisamos passar 7 anos de privações para reconhecer que o nosso Deus é o Deus dono de toda a nossa vida? Será que temos que passar quantos anos ainda? O pior é que a gente não sabe se vai dar tempo. 7 anos, 7 dias, um dia, uma tarde, uma noite. Naquele momento, verso 36, voltou-me o entendimento.
mas eu recuperei a honra, a majestade, a glória de todo o reino. Meus conselheiros e os nobres, todos me procuraram. Meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior do que era. Irmãos, quando uma pessoa vai para um hospício ou começa a fazer tratamento psicológicos e começa a tomar remédios fortes, ela começa a se desacreditar. E muitas pessoas que estão ao seu lado também começam a desacreditar nela. Eu imagino que se fosse pelo próprio poder de Nabucodonosor, jamais aqueles súditos, aqueles ministros aceitariam-no de volta. Eu vou pôr de novo no maior reino do mundo um doido? Um desequilibrado? Mas quem põe no poder não é os ministros. Quem põe no poder não sou eu e nem você. E às vezes a gente sabe que a comissão da igreja, ela é realizada a cada final de ano. E eu e você pensa que somos o nosso voto, é quem diz. E às vezes eu ouço até falar, não, olha lá as panelinhas de novo. É claro que hoje nós temos tido mais dificuldade, porque muitas pessoas não querem fazer. E às vezes nós temos que colocar sempre as mesmas pessoas, porque outros não querem fazer. Mas a gente ouve, aquele de novo, é as panelinhas, né? Não tem panelinha, irmãos. A igreja de Deus, ela é de Deus. Nós é que estranhamos isso. A gente é que acha que quem sobe ao poder, ou quem cuida, quem tem o poder sobre a igreja, foi votado. Mas quem manda na igreja de Deus é quem? Não ouvi. Quem manda na igreja de Deus é? É Deus, irmãos. Não tire isso do seu pensamento jamais. E às vezes a gente vê ancião fazendo coisa ruim. A gente vê pastor fazendo coisa ruim. A gente vê pregador falando que ele não vive. A gente vê tudo isso. Mas ainda assim, Deus não perdeu o controle. É um amém fraco, né, que a igreja tem? Deus não perdeu o controle. E a gente vai encontrar muitas pessoas, porque nem todo mundo que está aqui está sobre a direção de Deus. Ou melhor, não quer estar sobre a direção de Deus. Porque Deus quer dirigir a tua e a minha vida. Mas a gente sobe no jardim e diz, eu. E aí Deus dá algumas chapuletadas em nós para a gente ver se aprende, né? Muitas vezes a gente não aprende, não. E aí Deus tem que vir de novo com o chicote. Às vezes Deus ensina com muito amor e a gente entende. Mas na maioria das vezes a gente precisa apanhar para aprender. Agora, verso 37. Agora eu, Nabucodonosor, sabe aquele rei lá, aquele rei cheio de maldade, de injustiça, sem compaixão, não ajudava os outros, só pensava em mim. Eu, Nabucodonosor, eu louvo e eu exalto e eu glorifico o Rei dos céus. Porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E eu, Nabucodonosor, sou a prova disso. Sabe, às vezes, eu e você somos assim também.
E é por isso que a gente tem que todos os dias ir aos pés do Senhor. Porque a gente sai dos pés do Senhor e volta a fazer tudo de novo, as coisas que não era para fazer. E aí a gente volta para os pés do Senhor de novo. Essa é a rotina do cristão. Essa é a rotina do servo de Deus. Clamar ao Senhor para que Ele nos dê poder. Que o Senhor te dê poder. E que Ele me dê poder também, para que nós possamos vencer. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. E eu gostaria de orar com você. Se você quer receber esse poder, fique em pé. Eu também quero, já estou em pé. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Ninguém conhece o meu viver como o Senhor. Ninguém conhece quão fraco sou como o Senhor. Ninguém tem poder para me transformar e puro tornar meu ser. Tira, Jesus, minha fraqueza com teu poder. Dá-me poder, como a força de um rio a correr. Que o Santo Espírito habite em meu ser. Dá-me agora a tua paz, contigo vencerei e transformo meu viver com teu poder.